Vamos ouvir a leitura da palavra de Deus. Em seguida, nós teremos uma música especial, uma participação especial, e abramos os nossos corações, porque Deus vai nos falar. Amém? Bom dia a todos. Gostaria de compartilhar um texto em Atos 16, versículos 6 ao 10. E eu quero extrair aqui desse texto, o que eu quero falar hoje é sobre como saber a vontade de Deus para nossas vidas. Versículo 6 de Atos 16 ao 10 diz o seguinte: E percorrendo a região Frígia, Gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé. Ele rogava, dizendo: Passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuráramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Esta é a palavra do Senhor, que Deus possa nos abençoar. Palavra do Senhor. Sentemos, amados. Meu Jesus, me leva pra perto de ti, me leva onde eu posso ouvir a tua voz, pois quando eu escutar de todo o coração obedecerei. Cura meu coração, faz em mim tua vontade, pois só na tua vontade eu posso me completar.
nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém? Muito bem, queridos. A semana passada, uma mulher me procurou, a minha e minha esposa, para ter um aconselhamento. E ela precisava tomar algumas decisões com relação ao casamento, igreja e tudo isso. E eu fiquei impactado com a história daquela mulher. E ela queria que eu desse alguns rumos na vida dela. E por questão de ética, até dentro da psicologia, nós não podemos decidir pela pessoa. Nós devemos mostrar os caminhos. E eu fiquei constrangido, assim, impactado com a história. Eu falei, meu Deus, o que falar, né? Como levar essa pessoa a tomar a decisão certa? Ela disse que já tinha orado, e vinha orando muito tempo, e Deus não falava. Eu falei, é difícil mesmo, porque a gente ora e a gente não ouve a voz de Deus, a gente não vê Deus respondendo. E de que forma a gente pode saber a vontade de Deus e entender a voz do Senhor, discernir essa voz? Será que é imediato? Será que quando eu oro hoje, Deus fala comigo agora mesmo? Deus vai falar amanhã? E é uma confusão no coração das pessoas e desta mulher. E eu orei, conversei com ela e fiquei de escrever uma carta logo depois. E eu escrevi a carta, e esta carta aqui, e falei com ela, escrevi assim: como você pode saber a vontade de Deus? E usei alguns textos da Bíblia. E o que eu estou compartilhando com vocês é uma cartinha que eu li para ela, e que ajudou muito a tomada de decisões. E eu não falei escolha cor preta, nem escolha cor branca, mas tenta ouvir a voz do Senhor mediante a palavra. Aqui nós temos a Bíblia como uma revelação de Deus, como a voz de Deus para nós. E nós perdemos muito tempo quando nós não buscamos aqui na palavra a resposta para nossas vidas. Mas fora da palavra existem situações que nós podemos entender essa voz do Senhor, que podemos entender muito bem o que Deus quer dizer para nós. E eu estou usando esse texto, eu usei esse texto para compartilhar com ela. Então, diante de todas essas correrias e preocupações da vida, há algo que não podemos fugir nesta vida: a responsabilidade de tomar decisões. Nós nunca vamos poder fugir disso, seja para o deserto que for, seja para qualquer lugar que você for. Você pode entrar no seu quarto, se esconder lá, mas você não pode fugir da responsabilidade de tomar decisões. O problema é que, na maioria das vezes, transferimos essa responsabilidade para Deus. Mas nós é que temos que tomar as decisões. Nós é que temos que decidir. Não isolando Deus, não anulando Deus. Eu quero mostrar na palavra como nós podemos agir. Temos que tomar as rédeas, o controle da situação, das situações que acontecem todos os dias em nossas vidas. É assim que nós ensinamos nossos filhos. Não ser crianças mimadas, crianças que não sabem tomar decisões. Nós ensinamos e preparamos nossos filhos para tomar decisões. E Deus, Pai, não é diferente, porque nos trata como filhos, como crianças amadas dele. E em todo o tempo Ele está nos ensinando a tomar decisões. Aprenda a tomar decisões, aprenda a ligar esse controle, aprenda a controlar isso daí. Porque o que eu posso fazer, eu vou fazer. Mas Deus não está nos criando para ser bocós, queridos, para ser pessoas que não saibam tomar decisões. Deus assim nos trata como filhos, nos ensinando todo o tempo. Então tudo o que acontece, como nós cantamos aqui, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. É porque Deus todo o tempo está nos ensinando a tomar decisões.
Decida, filho. E claro que Deus vai nos cercar, vai nos livrar de que nós não venhamos cair em tentação, de que nós não venhamos nos prejudicar. Mas, queridas, as frustrações, elas são certas. Frustração não é privilégio para um ou para outro, é para todos. Mas não somos pessoas frustradas. Não somos derrotados. As derrotas, elas vêm e vão. As doenças, os acidentes, é para todos. Todos nós somos acometidos de situações adversas. Mas em todo o tempo Deus está dizendo, tudo coopera, tudo coopera. Ou seja, Deus está em todo o tempo nos ensinando a tomar decisões. Esse é o problema, é que transferimos para Deus tudo transferimos para Deus. E fugimos da nossa responsabilidade. E quando lá na frente não dá certo, o problema é Deus. Já pensou? Às vezes as pessoas passam situações que oram e Deus não responde. E chega um momento que a gente passa a culpar Deus, que a gente olha para Deus, olha, é o Senhor, e transferimos essa responsabilidade para o Senhor. Eu já passei momentos assim, em que o que era para mim fazer, eu deveria ter feito, não fiz, e depois fiquei orando, e depois eu botei culpa em Deus. E Deus me ensinando todo o tempo, aprenda a tomar decisões. Então, o que fazer, queridos? Uma hora queremos uma coisa, outra hora queremos outra, depois não queremos mais. E como resolvemos isso? Nós crentes, cristãos, crentes em Jesus, oramos para saber a vontade de Deus, pedindo, Senhor, mostre-me a tua vontade. Senhor, mostre-me a tua vontade. E se Ele não falar, queridos? E se Ele não falar por agora? E se Ele ficar em silêncio? Isso de eu vou esperar a vontade de Deus pode ser algo paralisante, queridos. Tem pessoas que ficam paralisadas porque não vê Deus respondendo. Aí Ele não age, Ele não faz nada. Eu estava aconselhando essa mulher e eu falei, você está totalmente paralisada. Porque há muito tempo você está orando e você não moveu uma palha para tomar decisões. Parece que soltaram em você um gás paralisante. Mas eu estou esperando Deus falar, mas tem quanto tempo? Tem mais de 8 meses e você não tomou nenhuma decisão. E você está totalmente paralisada. A pessoa fica frustrada, fica decepcionada, se sentindo derrotada, abandonada, e a vida vai passando. Porque tem uma coisa, queridos, uma realidade que nós não podemos escapar, é que o tempo não vai parar por causa de nós. O tempo não vai parar por causa de você. O tempo não vai parar até que você aprenda a tomar decisões. A vida é um ciclo e a vida vai passando. Um ano tem 365 dias e você demora 50 dias para tomar decisão. Você pensa que o ano vai ficar 315 dias? Não vai, queridos. Porque a vida está correndo. É um ciclo. É um ciclo. Vai rodando, vai rodando, vai rodando. Às vezes as pessoas pensam que Deus vai parar o tempo só esperando você tomar uma decisão na vida. E não vai. E não vai. Deus é tão amor, queridos, que Ele nos dá esse privilégio de aprender a tomar decisões. Ele é tão bom, que Ele nos traz maturidade todos os dias, a gente que não enxerga. Ele é tão bom que nos dá essa liberdade, nos criou com um livre-arbítrio para tomar nossas decisões. E assim é a vida de tomada de decisões. O tempo não vai parar, queridos. Aí quando tudo
se configura, independentemente de suas decisões, você fala, é que não era da vontade de Deus. Queridos, acho que isso não funciona muito bem. Nesse texto aqui de Paulo, de Atos, onde Lucas escreveu essa narrativa, é que Paulo tentou pregar em um lugar, ele não conseguiu, foi impedido pelo Espírito Santo de Deus. Aí ele foi para outro lugar, não conseguiu. Mandou seus discípulos comprar uma passagem para Frígia, para Bitínia, para outros lugares. E os discípulos falavam assim: olha, não conseguimos comprar passagem para Bitínia. E agora? Tenta comprar para Frígia, tenta ir para outro lugar, para outro lugar, para outro lugar. E eles foram tentando, e não conseguiu. Depois ele chega à conclusão de dormir naquele dia, naquela cidade. Esse texto, queridos, mostra um Paulo que aqui não está falando que ele orou para ir para Bitínia ou para ir para outro lugar. O texto mostra, tanto que está aqui, tentou ir para Bitínia, tentou ir para, algumas traduções que nessa daqui, tentou, uma vida de tentativas. Não está dizendo que ele orou e foi para um lugar certinho, não, diz que ele ficou tentando ir para vários lugares. Paulo, apóstolo de Jesus. Ele orou, certamente, a vida de Paulo na vida de oração. Mas enquanto Deus não falava, ele estava tentando. Ele tentou, até as forças se esgotaram. O que ele foi fazer? Dormir. Foi dormir, mas com certeza com a consciência tranquila de que ele tentou, não ficou. Olha, querido, ele não ficou parado. Mas uma coisa eu quero chamar a atenção: você tem o direito de reclamar da vida, você tem o direito de tomar suas decisões erradas. O único direito que você não tem na vida é de ficar sem fazer nada, sem tomar decisões. É o único direito que você não tem, porque a vida é muito preciosa, é bom demais viver. E quando você vai tentando, Deus não está falando, mas eu estou tentando. Deus não está falando, mas eu estou tentando. Assim são os vencedores. Assim são aqueles que querem vencer. É aqueles que, além de orar, ele está tentando. Ele está tentando. E diz o texto que ele tentou para vários lugares. Aí ele foi dormir. À noite, Paulo tem um sonho de um varão mandando-os para Macedônia. E ali veio alívio, e claramente ele ouviu a voz do Senhor. E tomou uma decisão de atravessar a Macedônia. Mas, querido, o que me chama a atenção nesse texto é que ele não ficou parado sem tentar. Quando Deus quer, queridos, quando Deus quer, você ora aqui hoje, quando Deus quer falar agora, e quando Deus quer se revelar agora, ele manda um peixe para te engolir, mas ele fala. Mas enquanto ele não está falando, ou você não está conseguindo entender a voz de Deus, eu quero te dar outros conselhos que eu escrevi nessa cartinha para essa irmã. Aqui tem um texto que eu escrevi para ela em Romanos 15, 23, 24, e Paulo em Corinto. E fala que ele estava querendo visitar os irmãos, porque ele estava andando sem fazer nada. A verdade é isso, que o texto diz que ele está, não diz, mas claramente nos mostra que ele está sem fazer nada, então vou ir visitar os irmãos que há muito tempo não vejo. Romanos 15, versículo 23 e 24. Aqui ele está fazendo planos de visitar os irmãos, de pedir uma oferta, ou de rever, ou então visitar lugares que ele nunca viu. Não fala que Deus está mandando. Em nenhum momento nesse texto de Romanos 15 ele fala que Deus está mandando eles irem. Mas estava sem fazer nada, eu vou visitar os irmãos. Não fala de oração, mas a gente vê claramente a soberania de Deus agindo e cobrindo Paulo em suas decisões.
Eu estou falando do apóstolo Paulo, um exemplo de missionário, de homem de Deus, que tinha seus momentos também de indecisões, tinha também seus momentos de não fazer nada, mas estou fazendo planos. Eu não tenho um lugar certo para ir, mas eu vou fazendo planos. E Deus vai agindo. E um texto que também eu coloquei aqui, que é 1 Coríntios 16, 5 ao 7, ele fala que Deus abriu uma porta em Éfeso. Tinha uma porta aberta e ele resolveu entrar. Aí no capítulo 2 de Coríntios, 2 Coríntios 12 ao 13, fala que tinha uma porta aberta pelo Senhor e ele não resolveu entrar. Ele, lá em Troade, primeiro em Éfeso tinha uma porta aberta, ele entrou. Em Troade tinha uma porta aberta pelo Senhor e ele não entrou. Não é estranho? Como é que tinha uma porta aberta? Que Deus abre uma porta e você não entra? Paulo está dando um mau testemunho, Paulo está sendo um mau exemplo. É isso que nós vamos tentar entender aqui, queridos. Aqui nesse texto de 2 Coríntios 2, 12, onde ele diz que Deus abriu a porta e ele não entrou, não sentiu de entrar, aqui ele usou a prerrogativa de escolher e de preservar os seus valores. Se você ler o texto mais embaixo, de 2 Coríntios 12, 2, versículo 12 ao 3, você vai ver que Paulo não decidiu entrar porque ele preservou os seus valores. Paulo decidia, mas não abria mão dos seus valores, do seu caráter. E é um conselho que eu dei para aquela irmã, eu quero trazer para vocês nessa manhã. Queridos, na tomada de decisões, escolha entrar por portas que não venham sacrificar os seus valores e o seu caráter. Por que Paulo não entrou? Porque Paulo, ele tinha um compromisso com Tito, o seu discípulo. Ele tinha marcado naquele lugar onde Deus abriu as portas, para se encontrar naquele lugar. E quando ele viu aquelas portas abertas para pregar o evangelho, mas ele não viu seu irmão Tito, ele falou: espera, eu não posso ir e deixar meu irmão para trás, porque eu dei a palavra para ele de levá-lo. Alguma coisa aconteceu com Tito por ele não estar aqui. Eu achei isso tão sublime, eu achei isso tão fantástico no caráter de Paulo. Porque, queridos, ele viu uma porta aberta pelo Senhor, mas ele não escolheu entrar, porque ele tinha dado a palavra dele. Olha, queridos, se tem algo que nós podemos honrar a Deus, é preservar o nosso caráter. Não importa o ambiente que você esteja. Se Deus abriu a porta para você pregar o evangelho na sua empresa, ou naquela empresa, naquela escola, não importa onde. Uma das coisas que devemos preservar é o caráter. O bom caráter que Cristo colocou em nós. Tinha uma porta aberta pelo Senhor, mas eu tinha dado uma palavra. E eu não posso voltar atrás, eu não posso deixar meu irmão para trás. Quantas pessoas estão fazendo coisas em nome de Deus, prejudicando a vida do irmão, prejudicando a família? Quantas pessoas estão dizendo: eu estou abrindo a porta, Deus abriu a porta para mim, eu vou fazer. Eu sou o pai, eu sou o homem dessa casa e vou fazer, porque Deus abriu a porta e Deus está trazendo paz no meu coração. E eu vou fechar sobre isso, sobre paz no coração. Quantos estão criando inimizades, desonrando a Deus por conta de estou fazendo para Deus, porque Deus abriu as portas, eu vou fazer. Se é a porta que Deus abriu, vendendo o seu caráter em nome de Deus, né? Escolham portas, queridos, que não venham sacrificar os seus valores e caráter. Fora disso, você é livre para decidir.
Se você tiver que quebrar o trinco da porta para conseguir algo, não reclame depois. Eu vou quebrar esse trinco, mas eu vou entrar. Se o mar não se abrir, eu vou passar por cima, mas eu vou chegar lá. Mas e a família? E o irmão? E o irmão? Eu lembro da história de Caim e Abel. Uma coisa interessante, que quando Deus chamou Caim, e uma das primeiras perguntas, a primeira pergunta de Deus para Caim foi: Caim, cadê Abel, teu irmão? Não sei, Senhor, o Senhor sabe. Caim, cadê Abel? O que você fez com seu irmão? Sabe, queridos, nós podemos ir individualmente diante de Deus, mas nós nunca podemos ir isoladamente diante de Deus. Nós não podemos viver isoladamente. Quando nós vamos orar, devemos levar o nosso irmão conosco. Nosso irmão que está em qualquer parte do mundo. Devemos levar a igreja conosco. Certamente Deus vai perguntar: cadê o teu irmão? Mas Deus, eu venho ver os meus problemas. Não, cadê o teu irmão? Por onde anda? Por isso que as nossas orações devem ser carregadas com a igreja. Trazer a igreja nas costas. Trazer os enfermos. Trazer todos nas costas. E levar diante de Deus. Quando eu falo isoladamente, nós não podemos viver isoladamente, é que nós não podemos viver longe desse afago, dessa família. Individualmente você vai, nós temos livre acesso, como nós cantamos um cântico aqui, mas isoladamente não, queridos. E Deus está nas relações interpessoais, Deus está nas pessoas. Onde está Deus? Nessa grande loucura, porque as pessoas vão para uma igreja, vai para outra, vai buscando nas igrejas Deus. Onde está Deus? Deus está aqui. Está em você. Está no encarcerado. Está naquele que necessita. Deus está aí. Deus está aqui. Por isso que onde tiver 2 ou 3 reunidos em teu nome, ali estarei. Porque Ele sabe que Deus não está onde as pessoas não estão. E se queremos ouvir Deus, vamos ouvir através das pessoas. Se eu quero entender Deus, eu vou entender porque você está comigo. Por isso que eu tenho que ser íntegro, tenho que preservar o meu caráter. Deus pode ter aberto as portas, mas eu vou entrar porque você está comigo, eu não vou entrar sozinho. E foi isso que Paulo colocou, porque em Éfeso, quando abriu a porta, ele entrou, mas abriu e ele não entrou. Ele não entrou porque ele usou essa prerrogativa de que eu tenho que ser íntegro. Eu dei minha palavra, eu vou avançar só quando eu encontrar meu irmão Tito. E lá na frente ele encontrou, e depois a obra foi feita. A porta abriu, mas talvez não é para entrar agora. Espera, vamos entrar juntos. Não vamos entrar isoladamente, porque não se entra isoladamente. O reino de Deus é coletivo. A vontade de Deus, ela é coletiva. O pão é coletivo. O perdão é coletivo. Somos coletivo. Eu sem você não posso caminhar. E eu quero que essa atitude de Paulo fique bem marcada na sua vida, quando você precisar tomar decisões. E eu compartilhei isso com essa irmã, de que ela não poderia quebrar o trinco da porta sozinha, sem antes de trazer a família, de ouvir a família. Porque os prejuízos, os estragos são enormes, os cacos são difíceis de recolocar.
vai tomar decisões, eu quero dar um conselho aqui na Bíblia para os irmãos, usando alguns textos, pelo menos 2 aqui, para que você saia daqui sabendo como tomar decisões. Eu sei que os irmãos são sábios, são pessoas inteligentes, são maduras, mas tem situações que nós vamos precisar ou estamos precisando muito de um discernimento da palavra de Deus para tomar decisões. E esse texto, o que mais me chamou a atenção foi que Paulo tinha dado a palavra de se encontrar com Tito, deu a palavra, não tive paz. Ele usa esse texto, ele usa nessa palavra dizendo o seguinte: eu não tive paz para entrar naquela porta, porque não estava comigo o meu irmão Tito. E por fim, queridos, Colossenses capítulo 3, versículo 15 ao 17, se você tiver com sua Bíblia, você pode abrir e marque. Não sei se você tem o costume de riscar, enfim, pelo menos eu tenho. Eu quero deixar, por fim, esse texto de Colossenses. Talvez não seja para você já conhece, mas certamente vai bater pessoas na sua porta pedindo conselho. Colossenses capítulo 3. Para mim, isso daqui é o texto que eu uso para a minha vida, para qualquer decisão que eu venha tomar. Então, você ouve muitas pessoas falar assim: olha, não, eu vou tomar decisão porque eu estou sentindo paz. Seu marido ou sua esposa chega em sua casa e chega com uma decisão pronta e fala assim: olha, minha esposa, eu já tomei a decisão. Mas como? A gente nem discutiu. Não, estou sentindo paz. A Bíblia disse: nosso coração sente paz, a gente deve ir em frente. Opa, espera aí. Vamos ver, não o texto, mas vamos ver o contexto. Vamos ver o contexto desse texto aqui que as pessoas usam e acabam criando inimizade dentro dos seus lares, principalmente seus lares. Que fala que sentiu paz, segue em frente. Então, vamos ver com cuidado isso daqui, para que saiamos daqui convictos, de nossas decisões, baseado na palavra, como ela mesmo se interpreta. Então, Colossenses 3, versículo 15 ao 17, vamos ler juntos. Seja a paz de Cristo o árbitro, o juiz em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutualmente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando a Ele graças a Deus Pai. Olha, queridos, eu lembrei esse texto eu uso para todo tipo de aconselhamento, seja dentro de, no âmbito religioso, psicologia e tudo. A gente tem um espaço ali, a gente vai lá e fala. A gente cita esse exemplo. Porque essa irmã, quando compartilhou comigo, disse que já tinha tomado decisões, porque tinha sentido paz no seu coração. Só que o texto está nos ensinando que, primeiro, a paz ela é coletiva. Se você ler o texto aqui com cuidado, versículo 15: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, ao qual também fostes chamados em um só corpo. Está falando da Igreja de Cristo, ao qual também fostes chamados
em um só corpo e sedes agradecidos. Ele está fazendo uma observação. Seja a paz o juiz do vosso coração, sabendo que fostes chamados num só corpo, seja família, seja igreja. Ou seja, tome cuidado, porque existe um corpo ao qual você participa, que numa tomada de decisão isso pode afetar todo o corpo. Primeiro, que a paz, queridos, ela é coletiva. Segundo, ela é julgada pela palavra. A minha decisão está concernente à palavra de Deus. As minhas decisões estão em detrimento da palavra de Deus, baseadas nisso daqui. Primeiro, que é coletiva, eu preciso ouvir os meus queridos irmãos. É tão bom, você não vai chegar aqui e compartilhar com todo mundo os seus problemas, mas é chamar alguém a quem você confie, chamar o líder, chamar alguém para que você possa tomar suas decisões. Terceiro, queridos, que ela é consensual. Tem que haver um consenso. Falei, minha irmã, aqui não está dizendo para você tomar decisões isoladas. Está dizendo que você faz parte de um corpo. Essas decisões, essa paz, ela tem que ser coletiva. Que habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria. A Bíblia nos diz que na multidão de conselheiros, há o quê? A sabedoria. Não ande por aí tomando decisões sem ouvir os conselheiros, sem ouvir as pessoas, sem ouvir a família. Na multidão de conselheiros há sabedoria. Principalmente, queridos, a gente tem que tomar muito cuidado, porque nós podemos estar levando nossa família ou empresa, seja o que for, para um precipício. Se Deus, Ele fala por meio das pessoas, por que não ouvir as pessoas? Não pode ser isolado. As nossas decisões, elas não podem ser isoladas, porque fazemos parte de um corpo. Cristo nos deixou dentro de um corpo. Que negócio é esse de que meu coração está em paz e o meu redor está tudo em guerra? Minha irmã, peraí, você está dizendo que seu marido quer uma coisa, você quer outra, suas filhas quer uma coisa, seu filho quer outra, ninguém mais quer ir para a igreja, e alguns querem te seguir, outros não. Ora, que paz é essa? Que só você está sentindo e o seu redor está em guerra. Família é coletivo. Vamos orar para que tenhamos uma paz consensual. Você orou, queridos? Buscou conselhos? Está tudo em paz? Família está em paz? O negócio está acontecendo, está fluindo? Pronto, queridos, parte para cima. Mas está tudo em guerra. Tudo está se quebrando, se desmoronando. E você está dizendo que está em paz. Você não acha que isso é egoísmo? De que eu estou feliz e os outros não estão? Vivemos, queridos, em um mundo em sofrimento. Temos nossos momentos de felicidade, mas é difícil para nós como cristãos ter paz e o mundo em guerra, e não parar para observar a nossa missão nesse mundo. Ela é julgada, primeiro, que a paz é coletiva, ela é julgada pela palavra, ela é consensual. Essas três coisas
você nunca pode esquecer quando você tiver que tomar decisões. É coletiva, é julgada pela palavra. A palavra me dá base para que eu tome decisões. Não vou negar o meu caráter. E a terceira coisa é que ela é consensual, porque na multidão de conselheiros há sabedoria. E esse negócio de que tomei a decisão e estou em paz quando tudo ao redor está em guerra, não é bom. A Bíblia não dá base para isso. Não somos um ser isolado, mas você é livre, queridos. Mas calcule tudo, ouça as pessoas, família, líderes, aqueles que te amam. A vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, e só vamos experimentá-la. Se você ler esse texto de Romanos 12, 2, diz assim: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita vontade de Deus. Esse texto não fala de você conhecer a vontade de Deus. Conhecer a palavra de Deus é uma coisa, e ela vos libertará. Está falando de você experimentar a vontade de Deus. E só vamos experimentar essa vontade boa, perfeita, quando nós pensarmos coletivamente. É assim que Deus pensa. É assim que Deus é. Ele pensa como um todo. Ele pensa como um todo. É assim o reino de Deus. Quando fizemos isso, fazemos isso baseado em seus preceitos, queridos, tudo vai bem. Ouça o Espírito de Deus, perceba-o através da paz que há ao redor da sua vida. E o texto aqui mesmo, 1 Coríntios 16, 7, Paulo falou o seguinte, nesse texto nós vemos no final, no versículo 7, no finalzinho ele diz assim: se o Senhor permitir. Paulo sabia, queridos, e nós sabemos, que no final, quem manda é Deus. A palavra final é de Deus. Só não podemos ficar sem fazer nada. Mas no final, queridos, quando se configura tudo, Deus dá a última palavra. Isso que é o gostoso no Evangelho, na vida cristã. É que Deus nos dá recursos necessários aqui embaixo para agirmos, interagirmos e da tomada de decisões, mas acima de nós tem um ser que decide por nós, que tem a palavra final. Não que venha decidir por nós, mas que tem a palavra final. Ele tem a palavra final. Nunca esqueça o Salmo 23, versículo 6. Está escrito lá, né? Que as misericórdias do Senhor nos seguirão todos os dias da nossa vida. É bom contar com isso, né? De que nós damos nossas cabeçadas por aí, mas no final Deus vai nos recoloca no caminho certo, porque a favor de nós tem as misericórdias do Senhor, não é verdade? A favor de nós tem a bondade do Senhor. Sabe, queridos, olhando para esse texto de Salmo 23, 6, a gente vê toda a Bíblia, a gente vai ver que no final, Deus não vai olhar para nossas intenções. Deus, Ele está de olho em suas decisões. Quer alegrar o coração de Deus essa manhã? Compartilhe um sonho seu para Ele. Compartilhe um projeto seu para Ele. Antes de compartilhar para todo mundo, qualquer um, compartilhe para Ele. Qual pai que não se alegra? Essa semana meu filho me compartilhou um projetozinho dele, de 8 anos, né? E ele mostrou para mim, escreveu tudo e mostrou para mim um projetozinho. Parece bobo, mas isso alegrou meu coração, me fez chorar. Imagine o coração de Deus, quando Ele é o primeiro a saber, a ouvir de você. Ele sabe todas as coisas, mas Ele quer ouvir de você. Imagine, queridos, pai, eu tenho um projeto, mas antes de compartilhar com eu vou compartilhar com o Senhor. Foi isso que meu filho falou comigo. E quando ele tem algum projetozinho de vida, ele compartilha comigo. Os sonhos dele, compartilha comigo. Teve um sonho à noite, embaraçoso ou não, um pesadelo, compartilha comigo. Pai, eu preciso fazer, compartilha comigo. Tem um paizão para compartilhar. Isso alegra o coração de qualquer pai, quebra o coração de qualquer pai.
Aí eu vou e compartilho com minha esposa. E aí compartilho com os avós. E aí compartilho com todo mundo. E quando há aquela alegria, aí falou, filho, vamos partir para cima. É assim que a gente age. Mas quando não tem uma aprovação, minha esposa olha, não... Aí a gente volta e conversa com ele, filho, acho que é bem legal, mas não é agora. Sabe, queridos, Deus não está de olho em nossas intenções. Deus está de olho em nossas decisões. O quanto você é capaz de decidir, de tomar as rédeas, dizer, eu vou fazer isso. Sei que vocês tomam decisões, mas eu quero tentar só para isso. Que a paz é coletiva. A palavra é o juiz dessa paz. E ela é consensual. Nunca ande isoladamente. Ande coletivamente. Para que Deus possa te abençoar. E que você possa ser bem-sucedido em suas decisões. Tanto no matrimônio, aqui na igreja, ou na empresa, ou em qualquer outro lugar. No curso que você tem que fazer, ouça o Espírito de Deus falar ao redor, principalmente através dos seus irmãos, sua família e o corpo de Cristo, como está escrito aqui em Colossenses 3. Nunca esqueça disso. E que Deus possa te abençoar ricamente, em nome de Jesus. Eu sou ministrado no momento que eu tenho essa oportunidade. Para mim é edificante e poder despertar na igreja até a meditar na mensagem dessa música. Minha vida mudou. Eu acho que tem tudo a ver com a tomada de decisões, né? A partir desse momento que a gente deixa Jesus tomar o primeiro lugar em nossa vida. Minha vida mudou quando Cristo ocupou o primeiro lugar em meu ser. Nada mais me faltou, grande paz inundou todo o meu coração. Minha dor lhe entreguei, meu pecado contei, e seu sangue minha alma lavou. Tudo agora mudou, pois Jesus ocupou o primeiro lugar em meu ser. Teu viver vai mudar quando Cristo ocupar o primeiro lugar em teu ser. Nada vai te faltar, grande paz vai encher todo o teu coração. Leva, pois, a Jesus tua dor, teu pecado Ele vai perdoar. Tudo pode mudar se Jesus ocupar